Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Pode parecer uma redundância, mas nos tempos de hoje nós precisamos nos identificar, porque o Espiritismo abraçou de uma forma tão alucinada toda a forma de neofascismo, protofascismo que está por aí, que dá até vergonha. Então eu prefiro certificar as pessoas de que realmente eu faço parte do movimento de espíritas progressistas. Queridos e queridas, hoje eu atendendo a pedidos, mentira, não é isso. Mas muitas pessoas me perguntam o que eu acho daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bem, eu tinha me reservado o direito de me abster a comentar sobre esse livro, sobre essa obra, porque vocês sabem, eu tenho um defeito de fabricação, né? Eu sou muito franca, muito sincera, e eu não queria arranjar mais inimizades que eu já tenho no movimento espírita. Mas, falando sério, muitas pessoas nos comentários têm tocado nesse assunto, falado sobre esse livro, esse bendito livro. E hoje eu tirei um tempinho e eu quero contar para vocês algumas coisas a respeito dessa obra. Bem, para começar, esse livro é um livro rustanguista, tá? Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu me dediquei exclusivamente a falar sobre Rustem. Vocês procurem, que é bem esclarecedor. Eu acho que até vou deixar fixado nos comentários desse vídeo, tá? Então, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi escrito no final dos anos 30. O Brasil estava vivendo o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Que era uma proto-ditadurinha, assim, uma coisa meio estranha, como tudo é no Brasil, né? Muito estranho. O Brasil sempre teve esse poder, essa característica, né? De ter coisas estranhas, assim, que são nitidamente só brasileiras. O Estado Novo foi assim. Depois Getúlio teve o seu momento de estadista, né, de fazer coisas importantes para o país, mas naquele momento ele tinha dado um golpe e tal, tinha decretado lá o Estado Novo, estava meio de namorico com o Hitler, com Mussolini. Depois ele teve que recuar, né, e se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra. Mas então esse livro ele veio dentro desse cenário, tá? Dentro desse momento histórico. Aí a FEB, no final dos anos 40, decide que esse livro seria uma cartilha que os palestrantes deveriam usar para difundir o espiritismo. Aí já tinha acontecido um monte de coisa dentro do movimento espírita brasileiro, né? A FEB já tinha dado seus golpes nas federações estaduais, né? A FEB sempre foi rustanguista, eu já falei sobre isso também, né? A teoria de Rustem é aquela teoria mística, religiosa, né? Que acredita em corpo fluídico de Jesus, que Jesus não era uma pessoa, que não era um ser humano, que estava ali só, né? Tipo, encenando num corpo físico, mas é que aquilo não era uma projeção, né, fluídica, e ele não era uma pessoa. Então, gente, essas coisas todas estão nesse livro, tá? Esse livro, ele é um caldo, assim, rustanguista, ufanista. E eu encontrei, antes de eu falar aqui, eu pensei assim, gente, eu vou dar só uma pesquisada. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas que defendem com unhas e dentes esse livro, o Divaldo, eu até tenho medo de falar o nome dele, porque eu falo o nome do Divaldo, parece que cai assim uns urubus aqui nesse meu espaço e me xingam, sabe? Esse médium, o Divaldo, ele tem, parece que um poder de magnetizar, sabe? Tipo Jim Jones, sabe? Aquela coisa de seita, é bem isso.
As pessoas não admitem, tu não pode falar nada a respeito. Então eu nem falo, eu nem gosto de tocar no nome da criatura. O médium, né? O famosão. Ele defende esse livro. O outro que é coach agora, que eu também acho uma coisa, sabe, difícil que é aquele Haroldo, né? Também defende com unhas e dentes aquele livro. Aquele Haroldo chega a teatralizar os diálogos do livro. Sabe, gente, isso é tão doentio, é tão assim, eu não sei nem explicar, é um pouco assustador até, sabe? É assustador. Então, essa linha, essa ala fanática, né? Mística do espiritismo são os que defendem esse livro com unhas e dentes. E a FEB, lógico, né, gente? A FEB, a boa FEB, a grande FEB, a poderosa FEB, que usa esse livro como um avatar do espiritismo. Vocês entendem? É como se fosse assim, é a cartilha do espiritismo é esse livro. E aí as pessoas que não têm o senso crítico, que não pensam direito, assim, que não, sabe, que não param para analisar, porque que se deixam levar pela emoção. Ai, aquele orador, ai meu Deus, aquele médium, sabe, que idolatram essas figuras de uma forma completamente irracional, né, gente? São seres humanos, são cheios de defeitos, são como nós, são pessoas, têm as suas preferências. E eu fiz uma pesquisa que eu achei, ó, para vocês verem. Na época, 2018, quando nós estávamos naquela campanha eleitoral malfadada, né, que nos derrubou para esse poço escuro que nós estamos hoje, né, com esse governo genocida, miliciano, completamente bandido e criminoso, os espíritas mais influentes, assim, que tinham mais acesso à mídia, as redes sociais, né? Eles faziam muitos artigos usando o tal livro como base para poder fazer campanha para o inominável miliciano. Então, vocês façam uma pesquisa na internet, eu achei uns 5 aqui. Não vou nem citar os nomes, porque eu não tô querendo arranjar mais briga. Mas é incrível como o pessoal se prestou a esse serviço, né? Lógico, gente, não vamos nos esquecer. O movimento espírita, né, a instituição, digamos assim, liderada, capitaneada pela FEB e essas lideranças que eu já citei, e outras também, embarcaram com unhas, dentes, bandeirinha, tudo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, embarcaram nessa canoa do miliciano. Embarcaram, meu Deus, fizeram campanha. E a gente viu há pouco tempo, tinha vídeo de espíritas dizendo que apoiava o miliciano, sabe? Só faltava ele estar com uns fuzis na mão, apoiar o miliciano para fazer o quê? Para matar as pessoas, para dar golpe, sabe? Porque matar de fome já tá matando, né? Mas enfim, né, gente? Então, se a gente para e faz essa análise assim, bem serena, coisa que eu não sou muito, mas se a gente para e faz essa análise mais tranquila a respeito desse livro, nós vamos ver que isso é uma bela de uma canoa furada. Não embarquem, sabe? Hoje à noite até eu vou falar sobre um tema que é as fake news espirituais. Eu acho que esse livro, ele inaugura toda uma carreira, toda uma série de fake news espirituais nesse nosso país, sabe? Tem uma parte, daí depois que eu fiz essa pesquisa eu achei todos aqueles artigos de bolsonaristas, espíritas bolsonaristas usando o tal livro para fazer campanha para o miliciano. Eu encontrei, ainda bem, né, gente? Por favor, ainda bem que ainda existe um pouco de luz. Eu encontrei um artigo do Maurício Zanolini. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu até sigo ele no Facebook, onde ele traz, né,
para a realidade. Ele traz essa questão toda, ele contextualiza toda a questão de como esse livro foi feito, o que a FEB fez com esse livro a partir de 1949, né, de usar esse livro como manual do espírita moderno, o manual do espírita brasileiro. Ai, meu Deus, que vergonha. Enfim, aí eu vou só ler um parágrafo aqui, tá? E esse livro é rustanguista, né? Inclusive, eles citam Rustem como se fosse o padroeiro espiritual do Brasil. Olha, gente, é de doer. E aí, ele tem um parágrafo, vamos ver se eu acho aqui, ó. Ele fala sobre o Rustem. Aqui. A tese central, eu vou só ler um parágrafozinho do artigo do Maurício Zanolini, tá? A tese central de Rustem, sobre a natureza especial do corpo de Jesus, que é a história do corpo fluídico, parece pontual e sem importância, mas tem consequências profundas. Se Jesus não reencarnou nas mesmas condições que todos os homens, não sofreu as dores e as delícias de uma vida física, sua forma de viver a vida e, portanto, seu exemplo perde a força. Imagina, né? Além disso, essa ideia estabelece um abismo entre os espíritos ditos evoluídos e a maioria dos espíritos encarnados, que seriam atrasados evolutivamente. Inclusive, esse livro diz que o Brasil seria o lugar onde todos os espíritos mais atrasados do planeta viriam, sabe? É aquela coisa do... O rustanguismo é bem assim, aquela coisa de que a encarnação é um peso, é um castigo, que a encarnação no corpo é a lama, né? Que o corpo, que a matéria é a lama onde o espírito... É aquelas coisas assim, olha, gente, é tão cansativo. Mas enfim, e aí ele vai aqui, ó. A defesa que a FEB, que é defensora e criadora do Pacto Áureo, né, que foi aquele que meio que monopolizou o poder central ali na FEB, tirou todas as federativas, todas as instituições estaduais foram colocadas de lado, né? E daí a FEB ficou poderosa. Então, a defesa da FEB, do Pacto Áureo, do rustanguismo, ainda que... Ah, não, daí aqui ele tá falando do Haroldo. Não vou nem ler. Bom, gente, aqui daí ele vai falando sobre... Mas esse artigo, eu vou deixar o link desse artigo, vale a pena vocês lerem, tá? Vale a pena vocês lerem. Olha, a salada que é feita nesse livro, colocando Dom Pedro II como um espírito de luz, colocando Tiradentes como um salvador da pátria, sabe, gente, chega a ser meio infantil, sabe? Chega a ser assim, sabe, sim, é pueril, sabe? Então, eu sinceramente, eu não gostaria mais de ter que dedicar meu tempo a falar sobre isso. É só a gente ter, assim, algumas bases, né, consolidadas na nossa mente para que a gente tire algumas conclusões um pouquinho mais embasadas. Por exemplo, a FEB é rustanguista, o livro é rustanguista, os grandes médiuns e oradores e estrelinhas, né, que estão no momento fazendo toda essa divulgação do espiritismo no movimento espírita brasileiro e, né, que são as estrelinhas que estão sempre na mídia, são rustanguistas. O livro, a obra, ela é rustanguista, tanto é que ela cita Rustem, Rustem, o livro cita que Rustem seria o organizador, coitado, meu Deus do céu, como é que, eu fico só pensando como é que Kardec, sabe, na espiritualidade, não sei eu fico só pensando, sabe, como é que o espírito de Kardec se viu dentro de toda essa farsa que foi criada, de toda essa
coisa que foi criada, toda... É tão doloroso, eu acho tão doloroso, sabe? A pessoa dedicou a vida, dedicou seus últimos anos de vida a um trabalho bonito, um trabalho lindo, e aí aqui eles criam toda uma farsa, toda uma, sabe, todo um enredo para deturpar, para mistificar, para, sabe, é muito triste, na verdade. Eu fico assim, sabe, muito triste. Mas então, gente, eu abri então essa exceção para dar essa pequena falada sobre essa obra, e não tem muito o que falar, além disso que já foi dito, além dos artigos todos que estão escritos, né? Uma obra rustanguista, uma obra ufanista, no momento em que o Brasil flertava com o fascismo, e a FEB, idem, né? Porque a FEB sempre teve esse viés militarista, esse viés né, dominador, esse viés autoritário, né, do cala-boca. Então, gente, abram os olhos, tá? Abram os olhos. E na campanha eleitoral de 2018, esse livro foi utilizado à exaustão para fazer a cabeça das pessoas, para dizer que o Brasil seria o coração do mundo, pátria do evangelho, com essa criatura inominável, fascista, miliciana e genocida que a FEB e os espíritas brasileiros ajudaram a eleger. Bom, nós estamos entrando agora num outro processo eleitoral. O miliciano já está ameaçando de golpe, né? A gente, dia a dia, isso é uma exaustão mental e física e emocional que a gente tem passado o tempo todo. Vamos ver se o Brasil aguenta, vamos ver se nós aguentamos, né, esse processo, vamos ver se a gente consegue sobreviver a isso, passar por isso, eleger o Lula, que foi impedido de concorrer em 2018, né, que foi preso injustamente para não concorrer, e aí o miliciano acabou conseguindo, né, se eleger. E a gente está nesse processo que nós estamos hoje, né? Nesse momento tão horroroso que a gente está hoje. Então, gente, é isso. Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para mim, ele não conta, sabe? Eu ia ser um pouco mais drástica, mas eu não vou ser. Eu tenho que tentar me controlar, eu tenho que tentar, porque às vezes até eu digo, a minha encarnação parece que já foi pro ralo de tanta coisa que aconteceu, e eu acabo não conseguindo segurar a minha língua. Mas muito cuidado quando lerem esse livro, tá? Esse livro, ele é ufanista ao extremo, chegando ali no limiar, tá, do fascismo, e desinforma de uma forma, assim, absoluta, tá? É uma grande fake news espiritual, na verdade. Fiquem bem, cuidem-se e a gente volta. Um grande beijo. Quem ainda não se inscreveu, por favor, né, gente? Se inscreva, me ajuda aí a continuar tocando essa luta aqui. Um beijo, cuidem-se.